E a gente está junto mais uma vez nesse nosso encontro marcado aqui, sempre de segunda a quinta, 8h30 da noite, é o programa Escola Bíblica, temporada O Sentido da Fé. E a gente vai falar aqui para você nessas semanas, essa semana que está fechando já e nas próximas também, sobre fé em vários aspectos, né? Na antropologia, na ciência, falando sobre a criação, na Bíblia. E essa semana a gente está fechando falando sobre o conceito bíblico geral sobre fé. E é importante a gente entender um pouco sobre isso, tá bom? Por isso eu estou convidando você para participar com a gente hoje ao vivo, você que de repente está chegando agora, você que já está marcado aí de todos os dias assistir esse programa também, não perca uma oportunidade de estudarmos a Palavra de Deus. Priorize sempre a Palavra de Deus e ela vai fazer diferença na sua vida. É bem rápido, a gente já volta ao vivo junto com você e esperando a sua interatividade. Até já! Programa Escola Bíblica começando agora, deixa eu fazer um convite para você, e o convite é o seguinte, para você que já acompanha a gente ou está chegando agora pela primeira vez, eu sei que existem vários grupos, vários tipos de pessoas que estão assistindo a gente, tem gente que ligou agora a televisão, esbarrou com um programa diferente, tem gente que já acompanha há um bom tempo, e deixa eu fazer um desafio, se você tem a facilidade de ter uma Bíblia perto de você, se você tem um caderno, se você tem a caneta, ele pega uma caneta, um caderno, um papel e faça anotações, estude com a gente. Esse programa tem o objetivo de que a gente estude mais a Palavra de Deus. Por isso, Escola Bíblica, e por isso a gente faz questão de dizer que aqui, mais do que um formato de um sermão, de uma pregação, é um formato, claro, de uma maneira mais informal, mais descontraída, claro, um programa de televisão, mas é um estudo, uma aula que a gente está tendo aqui e estamos aprendendo juntos. Então faz o seguinte, pega um caderno, anote, tem muita coisa que a gente acaba esquecendo, muita coisa que é importante a gente passar para frente, a gente relembrar, ler novamente. E além disso, deixa eu falar uma coisa para você. Essa semana eu não falei sobre isso ainda, mas nós temos o nosso YouTube, tá? Siga a gente no YouTube. Lá tem todos os programas dessa semana que você não assistiu ainda, da semana anterior, de várias temporadas anteriores, vários temas que nós apresentamos aqui. youtube.com/Escola Bíblica NT. Então, entre, siga ali o nosso canal, se inscreva, marque o sininho para sempre que tiver um vídeo novo vai aparecer para você, você vai saber que tem um programa novo ali. Então, é só você participar com a gente também dessa maneira, tá bom? Eu quero, com muito carinho, agradecer as pessoas que fazem parte e fazem esse programa acontecer. E antes da gente ir ao ponto de hoje, ao tema de hoje, eu quero orar com você e a gente vai estudar a Palavra de Deus falando sobre fé, tá? Depois da oração a gente fala um pouquinho qual que é a ênfase de hoje e é importante você e eu aprendermos mais uma vez juntos. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade, o último encontro nosso dessa semana e obrigado por esses amigos que estão aqui juntos. Todos nós temos que aprender de Ti, precisamos, necessitamos. E te agradecemos porque o Senhor se revela a nós através da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de começar a oração, eu estava pensando em algo aqui. E deixa eu dizer para você com o coração aberto, juntos. Hoje no almoço eu estava com os meus meninos, minha esposa e eu e meus filhos costumamos almoçar aqui na Novo Tempo, né? E conversando com eles sobre a grandeza do universo, né? Falando sobre o tamanho da Terra em comparação com outros planetas, a grandiosidade da Via Láctea, da galáxia, né? A nossa Via Láctea é apenas uma delas, são tantos planetas, e o que é o ser humano? A própria Bíblia diz, o livro de Salmos diz, o que é o ser humano, né? Comparado com isso tudo. A gente ainda vai falar sobre isso em uma das semanas, mas isso faz a gente pensar o quanto Deus nos ama, né? Ele nos criou a imagem e semelhança dele. E nessa conversa, eu dialogando com os meus meninos aqui, eu me lembrei do programa de hoje, né?
É importante a gente fortalecer a nossa fé nesse Deus que cuida de nós, nesse Deus que é grandioso. Que privilégio, falava eu com os meus meninos ali, né? Que privilégio a gente poder falar com esse Deus, Criador de todo esse universo, que conhece o seu nome, que conhece o nome de cada estrela do universo, assim a Bíblia diz. E Ele conversa com você sem protocolo, sem nenhum segurança ao redor, sem ninguém para transferir a ligação para Ele, dizer que não pode atender agora. Ele te ouve, Ele está disposto a ouvir, e que hoje você fortaleça a sua fé. Nós estamos, desde ontem, falando sobre Paulo, a carta, ou melhor, sobre Tiago, né? Paulo foi a temporada anterior. Nós mencionamos ontem, e vamos mencionar hoje, que Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu a carta a Tiago, né, ou a epístola, nós acreditamos que é ele, um dos Tiagos que a Bíblia menciona, o irmão de Jesus. Ele fala muito acerca da fé. E nós falamos ontem que Tiago ele escreveu sobre o que é fé. Falamos também ontem que cada conflito que a gente enfrenta, cada teste, né, entre aspas, que a gente tem enfrentado, cada batalha, ela fortalece a nossa fé. E a fidelidade do cristão torna ele vitorioso e com a fé cada vez maior. Os leitores da carta de Tiago, eles tinham muita dúvida sobre a fé. E eu pergunto para você que está assistindo agora, você tem dúvidas sobre o que é a fé? Você tem dúvida se você tem fé de fato? A gente vai mencionar um pouco mais sobre isso, tá bom? A verdadeira fé, ela é evidenciada pelas obras. Nós começamos falando isso ontem e esse vai ser o assunto de hoje. Tiago falando da fé e da ligação da fé com as obras. A gente vai entender. Só que antes, eu quero aproveitar e projetar aqui pessoas. Nós fizemos um desafio, quem quisesse mandar para a gente fotos assistindo o programa aqui, e a gente fez questão de selecionar pelo menos 5 fotos para mostrar pessoas que entraram em contato com a gente aqui. A Lavínia, olha só a foto da Lavínia, uma jovenzinha, não sei quantos anos tem a Lavínia, 7, 8 anos, por aí, filha da Josilene Aguiar, que mandou uma foto ali assistindo o programa, o Antônio Edivaldo também, esse pessoal de todo o Brasil, a Deise Daniele ali tirou uma foto de fundo do programa Escola Bíblica, a Gina Gomes também, está ali eu de fundo e a Gina sorrindo para a gente, feliz, e a Inês Bonifácio também, está ali a TV de fundo. São algumas pessoas que enviaram, né? Não dá para a gente mostrar todas, mas obrigado por sua audiência aí. Quando a gente começa a falar sobre fé, no livro de Tiago, o capítulo 2, dos versos 15 aos versos 17, fala que se um irmão ou se uma irmã, e aqui eu digo assim, um irmão, uma irmã, ou uma pessoa que a gente conheça ou não conheça, tiver necessitado de roupas, vamos ler isso, Tiago 2, 15 a 17, esse texto. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, esqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Olha que puxão de orelha que Tiago fala aqui sobre fé, né? Ele começa a comparar a questão da fé com a questão da prática da fé. E você vê alguém ajudando alguém. Você vê imagens na internet, você conhece pessoas que gostam de ajudar alguém. E eu vou dizer uma coisa para você. A menos que as palavras e as obras andem juntas, a menos que a pregação seja acompanhada de ação também, a menos que a fé seja demonstrada por meio do cuidado amoroso, da preocupação, do contrário, ela está morta. Então, a fé ela tem que ser acompanhada de atos bondosos. Quantas vezes você já viu alguém dizendo para você o seguinte, olha, eu preciso de alimento, ou eu preciso daquilo. Deixa eu dar um exemplo para você, que pensando, o pessoal, os amigos de Manaus, né? Eu tive o privilégio de, na temporada anterior, estar lá em Manaus, gravando lá, fui muito bem acolhido nessa cidade no norte do país, a capital ali do Amazonas. Tempos atrás, ainda hoje há uma grande dificuldade em Manaus sobre a questão do oxigênio, né? Muita gente falando isso, aquilo, muita gente orando. Nem todas as pessoas têm condições de ajudar de alguma maneira prática, mas quem tem condições, não adianta dizer somente o seguinte, eu vou orar por vocês.
O máximo que eu pude fazer particularmente foi falar com algumas pessoas, orar com elas, incentivar, apoiar. Mas se eu puder fazer mais do que isso, eu tenho que fazer. É um exemplo que eu estou dando aqui. Eu, como líder religioso, e você, sendo um líder religioso ou não, mais do que a fé, nós temos que agir. Tiago, ele apresenta uma situação bem interessante sobre fé. Possivelmente ela é fictícia, né? Você está vendo uma jovem aqui conversando com um homem, que possivelmente seja um homem numa condição desfavorável na rua, né? E olha que interessante, quando a gente começa a ler o livro de Tiago, ele falando sobre fé, o livro começa a dizer o seguinte, que Tiago ele inventa uma situação hipotética, né? Ele cria uma história, dando um exemplo, dizendo assim, ó, se um irmão ou irmã estiver com fome, precisando de roupa, que é uma coisa bem concreta, né? Você pode estar precisando de roupa, de alimento, e você, ao se deparar com essa situação, sendo um religioso, você oferece palavras de incentivo para o faminto, para o necessitado, dizendo, olha, Deus vai te abençoar, Deus vai te ajudar, Deus está com você. O apoio é muito bom, é importante você apoiar. Mas somente as palavras, elas evidenciam uma falta de fé da pessoa. Então, essa pessoa que ofereceu palavras de incentivo ao necessitado, ela parece ter fé. Afinal de contas, ela faz parte de uma comunidade cristã, que deveria ter fé, mas não é exatamente assim. A fé, ela não é simplesmente o fato de você expressar palavras, vou orar por você, Deus vai te ajudar. A fé, ela é demonstrada através das obras. Esse texto bíblico de Tiago, então, coloque isso no seu coração. Nós começamos falando sobre as evidências da fé. Agora vamos colocar a fé de uma maneira prática. E a fé é prática. A fé não é retórica. E o texto bíblico, quando a gente lê o texto bíblico, ele apresenta que a pessoa, como alguém que já teve fé, é como se tivesse deixado essa fé morrer. Uma pessoa que vive falando de fé, que fala sobre apoio e não pratica nada, a fé dela morreu, ela já teve fé. E se a fé dessa pessoa fosse viva, ela até teria orado por ela, falado palavras de incentivo, mas ela também teria providenciado roupas e alimentos para o necessitado. Tiago fala isso. Olha que Tiago, interessante, né? A gente conhecer um pouquinho mais do livro de Tiago. Então, se você está aí, anote, vale a pena, livro de Tiago aqui, a epístola, no finalzinho da Bíblia. Tem um slide que diz o seguinte, um autor desconhecido. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu gosto muito dessa frase, já ouvi várias vezes. Quem não vive para servir, não serve para viver. Após o intervalo, a gente vai ver aqui alguns homens, mulheres, situações da Bíblia que mostram para a gente o que é, na prática, você viver a sua fé. Quer fortalecer sua fé? Pratique a fé. E a gente vai entender rapidinho após o intervalo algumas evidências marcantes na vida de seres humanos falhos como nós, mas que aprenderam a viver pela fé e a praticar a fé também. É bem rapidinho, a gente volta já. De volta aqui no programa Escola Bíblica, seja bem-vindo, bom ter você com a gente. Estamos estudando aqui sobre fé e o que Tiago fala sobre a fé. Que a fé tem que se tornar prática, isso é muito importante para nós, tá? Por falar em fé, eu quero oferecer para você mais uma vez, para a gente fechar a semana, não deixe de pedir. Quanto antes você pedir, mais rápido vai chegar na sua casa o Sentido da Fé. É um DVD que nós estamos oferecendo para você gratuitamente. Você gosta de presente, né? Todo mundo gosta de um presente, ainda mais com qualidade aqui. É o DVD O Sentido da Fé, lançamento da Novo Tempo, uma produção do Departamento Escola Bíblica, participação muito especial do amigo pastor Felipe Amorim, apresentador do programa Fé para Hoje, que foi quem idealizou todo esse projeto aqui também, junto com o Departamento Escola Bíblica. E você pode pedir para a gente através do WhatsApp, manda uma mensagem para a gente dizendo que você quer, ou ligue para a gente através do telefone também. Bem fácil, bem rápido, para você que está chegando agora, é um DVD que é um presente para você, tá? O conhecimento intelectual da verdade tem um lugar. É muito importante a gente conhecer. E a gente está estudando aqui. E esse lugar é muito importante.
Só que esse conhecimento intelectual, o que a gente está aprendendo aqui, estudando da Bíblia, evidências e tantas outras coisas, ele por si só não é suficiente para mostrar para a gente que a nossa fé é grande, né? Que a nossa fé é uma fé salvadora, né? Eu quero mencionar para você um exemplo de Tiago aqui, que mostra que fé tem que ser prática, que a fé deve ser demonstrada de maneira prática. Nós já falamos isso no bloco anterior, mas Tiago capítulo 2, versos 18 a 20, diz assim: mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Olha que duro, né? O que Tiago diz aqui, que a fé sem obras, ela é inútil, porque crer, até mesmo o diabo crê. E vamos falar a verdade, o diabo, conhecendo toda a trajetória desse mundo, enganador, viveu tudo o que aconteceu, presenciou, ele acredita muito mais do que nós. Eventualmente nós, seres humanos, a gente questiona, Deus, o Senhor está por aí mesmo, o Senhor está me ouvindo, o Senhor está me vendo, o Senhor se importa comigo? O diabo tem mais certeza da existência de Deus do que nós. O fato de conhecer intelectualmente, de acreditar na existência de Deus, não é fé. E no Antigo Testamento tem um texto que começa a explicar um pouco sobre isso, sobre o texto anterior que a gente leu aqui. Deuteronômio 6, verso 4, diz assim: ouve Israel, Jeová nosso Deus, Jeová é um. Vou ler novamente. Ouve Israel, Jeová nosso Deus, Jeová é um. Esse termo, ouve Israel, não é simplesmente o fato de você literalmente ouvir, mas é você interiorizar, colocar no coração o que Deus fala, praticar. Esse versículo ele resume a fé em Deus. Ouvir não no sentido de conhecer intelectualmente, mas de praticar. Uma fé intelectual que não tem efeito prático na vida de alguém, ela é inútil. Então, quando a gente fala muito em fé, né? Fala em fé, a gente imagina um conhecimento intelectual, teológico, espiritual, mas na verdade essa mesma fé os demônios têm. Eles estão trabalhando ativamente para nos enganar com falsas doutrinas e mentiras. É forte isso, né? Então uma pessoa que diz que acredita nas Escrituras, mas não pratica isso, ela está basicamente fazendo o mesmo papel do inimigo de Deus. Quem fala em nome de Deus, mas não representa na prática, representa quem? Duro isso, né? É mais um aspecto da fé que Tiago apresenta de maneira prática, né? Existe mais um exemplo que eu quero mencionar para você aqui, o exemplo que Tiago dá com relação à impressão de quem abre as Escrituras, né? A impressão que Tiago faz assim, olha, eu quero mostrar para vocês que são os leitores, que o pensamento importante das histórias dos hebreus aqui, ele traz para nós, ele traz uma grande lição, Tiago, ao falar de Abraão. Abraão que representava o homem da fé para os hebreus. Abraão, o pai do quê? O pai da fé. Então Tiago começa a falar sobre Abraão como um padrão de fé usado pelos judeus, discutindo sobre o assunto. E eu quero ler com você o texto de Tiago. Deixa eu fazer o seguinte, eu quero ler na minha Bíblia agora. Tiago, capítulo 2. Eu vou começar a ler na minha Bíblia e depois vou continuar na projeção, que são 4 versos aqui, a partir do verso 21. Tiago, capítulo 2, dos versos 21 a 24, diz assim: não foi por obras de Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? É uma pergunta. Vês como a fé opera juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Verso 23 e verso 24, vamos ler aqui? E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Pastor, esse texto está dizendo, e você está dizendo que eu tenho que fazer coisas para ser salvo, é isso?
Claro que não. Mas se você não fizer nada para demonstrar a sua fé, você não declara que realmente é salvo e tem fé. A forma como Abraão demonstrou que ele era um homem de fé foi se entregando. E a coisa mais difícil que a gente tem visto hoje é as pessoas tendo disponibilidade em se entregar a favor das outras, né? A forma como Abraão se entregou foi fazendo aquilo que Deus pediu. E o que Deus fala para nós hoje, de maneira bem prática, e aqui eu vou dizer uma coisa para você, do coração mais uma vez. Eu sou um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você sabe disso, quem acompanha Novo Tempo. Nós acreditamos que Deus ainda permanece imutável, tendo a sua lei como uma norma de conduta ainda hoje, os mandamentos de Deus, acredito nisso, o sábado faz parte, tudo isso, ok. Só que as pessoas não vão conhecer você porque você guarda o sábado. As pessoas não vão ver a sua fé e o seu amor porque você guarda a lei, veste essa roupa, ou faz isso ou faz aquilo. As pessoas vão conhecer o amor de Deus quando elas olharem o seu amor por elas. Abraão demonstrou a fé entregando-se, e ele entregou, e a gente já falou um pouco sobre isso no início da semana, ele entregou o filho dele no altar. Abraão vem como exemplo de fé, disposta, né, inclusive a oferecer o próprio filho sobre o altar. Quando a gente olha a fé de Abraão, Abraão confiou em Deus e isso motivou ele a oferecer o que ele tinha de mais precioso, né? Então, quando a gente lê no livro de Tiago falando sobre fé, a obediência, ela aperfeiçoa a fé. Se você confia em Deus intelectualmente e você pratica, a sua fé aumenta. E eu quero dar um último exemplo aqui nesse estudo nosso sobre fé e prática. Também descrito na epístola de Tiago, que é a prostituta Raabe. Já ouviu falar da prostituta Raabe? Caso semelhante a Raabe, a prostituta. Vários casos que a Bíblia apresenta de pessoas que estavam acabadas, mas confiaram em Deus. Ela não foi justificada pelas obras. Ela escondeu alguns espias, alguns homens de Deus que foram até a cidade dela para espiar, para destruir os inimigos, e ela, uma gentia moradora de Jericó, na cidade destinada a ser destruída, ela assumiu o risco, escondeu os israelitas, e isso mostrou que ela não se importava quem ela era, não importa quem você seja, todos podem ter a fé verdadeira. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Raabe, a prostituta Raabe, ela evidenciou a fé dela ao arriscar a vida dela para proteger os enviados de Deus. Você vê Raabe, né? Depois de Abraão, ela fez questão de esconder os homens. Raabe foi salva não por causa da desonestidade dela, ela mentiu, errou de fato. Não tem ninguém aqui. Ela escondeu os espias. Mas ela não foi salva por causa que ela foi desonesta, ela foi salva apesar da fraqueza dela, porque ela confiou em Deus. Isso mostra que Deus é quem julga o coração. Deus conhece o coração e conhecia o coração dela e conhece o nosso também. Êxodo 12, 20 a 24, tem um texto muito bonito, leia com calma depois. Ele diz assim que ela acreditava no Deus verdadeiro. Ela agia de acordo com a fé, protegendo os espias que Josué havia enviado. Não havia condições para ela ser favorável a isso, mas ela abençoou o povo de Deus pela fé dela. Existe um livro que eu gosto muito, que é esse daqui, O Último Degrau da Liderança. Vez ou outra eu menciono sobre esse livro e vou mencionar outras vezes também. O Último Degrau da Liderança é um livro que fala sobre o mais alto nível de um líder. O líder que serve é o maior grau de liderança que existe. E a capa do livro, você consegue ver aqui, é Jesus lavando os pés dos discípulos. Jesus é o maior exemplo de fé. E Jesus serviu as pessoas. Jesus veio para servir. A fé me justifica diante de Deus e as obras justificam diante dos homens. Deus conhece o seu coração? Conhece, mas as pessoas não conhecem.
E elas só vão ver a sua fé se você de fato amar, praticar o amor. Assim como o motor produz potência porque a corrente elétrica passa por ele, o cristão produz boas obras porque ele é movido pela verdadeira fé. Semana que vem, fé na Bíblia. Tem muita coisa boa, muito relato, muito texto bíblico, muita descrição também, e eu convido você para convidar os seus amigos. Semana que vem, se Deus quiser, 8h30 da noite, segunda-feira, mais um programa Escola Bíblica. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque nós podemos em Ti confiar e porque nós podemos amar as pessoas. Nos ajude a vivermos a fé de maneira prática por meio da Tua presença em nosso coração. Pedimos isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém.